Esse testemunho da Aline, esse testemunho muito bem escrito também, eu fiquei muito impressionada. Olha só a proteção de São Miguel. Olá, meus queridos irmãos do Instituto Hesed, graça e paz. Hoje eu venho compartilhar um testemunho da ação do nosso querido Arcanjo Miguel. Eu acompanho vocês desde 2019. Em 2020 eu fiz toda a preparação para a quaresma. Me apliquei os 40 dias de oração. Eu criei um grupo porque não dava mais para compartilhar individualmente os vídeos. Eu falei do amor de Deus, eu me peguei evangelizando. E mesmo em meio ao período mais difícil da minha vida, eu sentia que tudo estava caminhando, como a água de um rio que corre para o mar. Eu tenho tantos testemunhos de graças, livramentos, conversões, de amigos, milagres. Mas de tudo que eu vivi nesse pouco mais de um ano, na família Exército de São Miguel, um testemunho que me marcou profundamente, um ocorrido e valioso, que eu posso dizer o mais importante é a minha comunhão com Deus, o meu retorno à confissão, à Santa Missa e a minha intimidade com os santos anjos. Então hoje eu vou contar uma experiência que tive em 22 de julho de 2021, recentemente. Eu moro na Serra, Espírito Santo, e eu precisava ir a Ipatinga, Minas Gerais, minha cidade natal, levar minha mãe. O meu carro apresentava alguns problemas e eu não me sentia segura para fazer a viagem com ele. E eu disse ao meu esposo que eu intencionava alugar um carro e deixar o meu na oficina no período da viagem. E ele disse, não, seu carro aguenta esse trajeto. Mas algo dentro de mim, no meu coração, dizia, não vai nesse carro. Então eu rezei, pedi orientação a Deus sobre o que fazer e continuei sem segurança para ir com o meu carro. Então voltei a conversar com meu esposo e ele meio a contragosto, mas concordou comigo. Então aluguei um carro com rodas grandes, mais potente que o meu, e fomos rumo a Minas. Eu, minha filha e minha mãe. E acabamos saindo mais tarde que o programado, mas o tempo todo eu e minha mãe consagrávamos a viagem e o atraso a Deus. E tudo seguiu bem pelo caminho, mas a noite caiu e ainda estávamos na metade da viagem. Quando faltavam 80 quilômetros para chegarmos ao nosso destino, o fluxo na BR-381 estava muito intenso, havia um enorme buraco na pista e foi inevitável. Eu caí neste buraco, foi um barulho enorme. A direção começou a trepidar muito, a minha mãe e a minha filha se assustaram, questionando, pelo amor de Deus, o que foi isso? Eu sabia o que tinha acontecido. O pneu tinha rasgado e tinha sido por muito pouco que eu não perdi a direção do carro. Eu ainda consegui guiar por uns 800 metros até conseguir parar no acostamento de forma segura. Naquele momento tinha acontecido um livramento nas nossas vidas, porque se fosse o meu carro, com rodas tão pequenas, eu não sei o que teria acontecido. Possivelmente eu teria capotado naquela BR de um intenso fluxo. Eu já comecei a louvar a Deus. Acalmei as meninas, liguei o pisca-alerta, sinalizei o local, retirei toda a bagagem do porta-malas e, irmãos, eu não consegui retirar o step, que ficava acoplado sob o carro. E como o carro era alugado, eu podia acionar o socorro. Nesse momento, Deus colocou a mão de novo. Meu celular não tinha sinal, nem um pauzinho. Mas mesmo assim eu consegui ligar para o 0800 e uma moça gentil me atendeu, abri um chamado, mas me disse, olha, na melhor das hipóteses, levará 90 minutos para o socorro chegar. Bom, o acostamento era estreito, as carretas e carros passavam rentes a nós, a mais de 100 km por hora, eram quase 9 horas da noite. Eu tinha uma idosa e uma criança assustadas aos meus cuidados. O que faríamos expostas por 1h30 àqueles perigos? Minha mãe caminhou pelo acostamento rezando a Nossa Senhora e a São Miguel com o terço na mão. Eu me afastei para o lado oposto fazendo o mesmo. Decidimos pedir ajuda acenando para os carros e caminhões, mas num conflito enorme entre o desejo que parassem e o medo caso fosse alguém mau. Todos que passavam ligavam o pisca-alerta sinalizando que nos viam, mas não paravam. Após uns 20 minutos nessa angústia, já tomada de medo e culpa, me senti mal e naquele momento eu pensei, não, eu consagrei essa viagem a Deus. O tempo todo eu rezei, eu fiz o melhor que eu pude. Então expulsei
os maus pensamentos e lembrei do arcanjo Miguel. Eu olhei para o céu, escuro e frio, e chamei: Miguel, eu sei que você está aí. Eu tenho rezado com você todos os dias. E tenho ouvido dizer que os anjos agem aqui no mundo material de forma prática. Miguel, você é o príncipe das milícias celestes. Portanto, envia um anjo seu para me ajudar. Irmãos, meu coração naquele momento se encheu de alegria e esperança. E eu fui caminhando de volta para o carro. Quando uma caminhonete passou por nós com seta ligada e parou. Meu coração disparou apreensivo. E do lado do carona desceu um homem que gritou de longe: Ei, vocês estão precisando de ajuda? E eu disse sim. E antes que eu me justificasse, ele gritou: vocês passaram naquele buraco, né? E eu confirmei. E ele perguntou: podemos nos aproximar? E eu disse: claro, por favor. Então ele veio e seu amigo que estava ao volante também desceu do carro, se apresentaram, disseram que o buraco em que eu havia caído fazia vítimas todos os dias e que eles trabalhavam numa concessionária de carros em Ipatinga e ainda brincaram que a especialidade deles era trocar pneus. Em pouco tempo, irmãos, o pneu estava trocado, as malas estavam de volta no bagageiro e ao término o homem que havia descido primeiro se aproximou de mim e disse: complete sua viagem em paz e que Deus te abençoe. E eu disse para ele: nossa, eu não sei nem como te agradecer. Eu é que tenho que pedir para Deus te abençoar. Quando vocês pararam, eu havia somente acabado de pedir ao meu arcanjo Miguel para mandar um anjo me socorrer. Irmãos, antes que eu fechasse a boca, esse homem começou a gritar: Miguel, Miguel! E arregaçava a manga de um dos braços, exclamando: meu filho se chama Miguel, meu filho se chama Miguel. E eu fiquei confusa com a reação tão efusiva dele e pensando que tinha a ver o filho dele. E ele continuou: olha aqui, mostrando o braço direito, todo arrepiado, com a enorme marca com o nome Miguel. Meu filho se chama Miguel. Sabe por quê, senhora? Porque eu sou devoto de São Miguel. E nessa altura, eu já tinha entendido tudo. E com um nó na garganta e as lágrimas quase rolando, eu continuei ouvindo. Ele disse: eu não pararia aqui. Ninguém costuma parar aqui. Não são raros os relatos de ciladas para assalto nesse trecho. Mas quando eu vi o seu carro, eu senti: pare. E eu disse para o meu amigo: para, eu preciso ajudar esta senhora. E ele me alertou: rapaz, mas eu não tinha dúvida. Então falamos que éramos também devotas de São Miguel, do exército de São Miguel, do Instituto Hesed, e como éramos abençoadas por fazermos parte desse projeto tão lindo de Deus. Irmãos, nós seguimos os 80 quilômetros que faltavam, chorando, louvando e agradecendo. Rememoramos cada acontecimento dessa nossa saída, desde a saída até o socorro dos anjos, e vimos o mover de Deus em cada detalhe, desde a troca do veículo até aquele momento na estrada. Inebriada com a ação dos santos anjos, o meu corpo era percorrido por umas ondas de arrepio e uma sensação muito agradável de paz e conexão com o céu. E eu percebi que tudo o que havia acontecido era parte do plano de Deus para me presentear com experiência nominal com Miguel, o nosso santo arcanjo. Eu sigo jogando a rede todos os dias, pescando almas para o Senhor. Meu grupo de oração já tem quase 50 pessoas para a honra e glória de Jesus. A minha mãe se tornou uma linda intercessora e não perdemos nem um rosário, nem um terço do combate, adorações, vídeos, músicas. Assim que possível, queremos conhecer o Instituto e cada um de vocês. Muito obrigada por fazerem parte de nossas vidas e abrirem caminho para nos aproximar de Deus. Hoje, muito feliz, eu posso testemunhar: os anjos existem no céu e na terra. É só chamá-los. E mais, o anjo humano que nos socorreu por intercessão de São Miguel se chama Marcelo. Se apresentou humilde como especialista em troca de pneus. Mas descobri então que ele é um dos diretores da maior concessionária de carros do Vale do Aço. Que Deus o abençoe sempre e também a sua empresa. Minhas companheiras de viagem, a Rosângela, a minha mãe, a Celina, minha filha. Quem como Deus? Ninguém.
Gente, que testemunho maravilhoso desta nossa guerreira. Um grande abraço. Eu sei que vocês estão nos acompanhando agora. E vocês afervoraram a fé de muitos dos seus irmãos nesta noite. Para isso servem os testemunhos. O chat aqui não para. Gente, que testemunho fantástico. Minha querida, são mais de 35 mil pessoas ouvindo o seu testemunho e muitas outras, milhares de pessoas ouvirão. Olha o que Deus está fazendo.